Graça e paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos da Igreja Batista em Itatiaia. Quero louvar e engrandecer o nome do Senhor por mais uma vitória que Deus deu ao Rodrigo e a Luana nessa madrugada, em que eles estiveram no hospital. A Luana teve um pequeno sangramento, mas graças a Deus está tudo bem com ela e com a criança. Que nós possamos continuar orando, queridos, né? Ainda existe aí algum risco, mas eu creio que o Senhor está no controle e que Ele ouve a oração dos crentes. Ele ouve a sua oração e a minha, né, no sentido de nos atender para trazer vitória e bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles por quem nós intercedemos, tá bom? Hoje, dia 2 de novembro de 2023, no calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, é comemorado o dia de finados, né? A palavra finados, ela vem do latim finis, que quer dizer fim, encerramento ou encerramento de um ciclo de vida. Para o católico apostólico romano, para o cristão católico, eles entendem que é importante ir ao cemitério, ir ao túmulo dos falecidos, para estarem ali orando, intercedendo, porque eles acreditam no purgatório. Eles entendem que existe um purgatório, que é um lugar que antecede a ida da pessoa para o paraíso, onde ela fica ali, de certa forma, pagando pelos seus pecados, né? E aí depois ela pode ir para o paraíso. E eles creem que a oração dos entes que estão vivos aqui, de alguma maneira, os ajudam lá nesse ambiente de purificação. Queridos, nós não cremos em nada disso, né? Mesmo porque o culto aos mortos, ou a celebração, ou a intercessão pelos mortos, a sua origem, ela é de essência pagã, né? Infelizmente acabou entrando no calendário da Igreja Cristã Católica, mas se você for estudar a história, todos os povos antigos, eles tinham esse culto, onde eles criam que a intercessão dos vivos tinha algum valor pela, vamos dizer assim, pela vida dos mortos, ou pela alma dos mortos. Nós, como cristãos evangélicos que cremos na palavra de Deus, nós entendemos que tudo isso, na realidade, é um erro, é uma crença errada, é uma doutrina pagã. Por quê? Porque nós entendemos que aqui na Terra só existem dois destinos para a alma humana: ou é céu ou é inferno, ou é céu e descanso com Deus, ou um lugar de perdição eterno, né, de total afastamento da presença de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que nessa terra, pela fé, aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebem o perdão dos seus pecados e a salvação de suas almas. E quando partem desse mundo, partem para um lugar de descanso, preparado por Deus, para que as suas almas possam estar ali para sempre na presença do Senhor. O único momento que eles aguardam é a ressurreição de seus corpos, que acontecerá na vinda do Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, não entram em condenação e têm a vida eterna, a certeza da comunhão eterna com Deus para sempre. Que maravilhosa certeza, né, nos é dada em Cristo como manifestação da graça do nosso Deus, e nós podemos nos apoderar pela fé, né, dessa verdade nas nossas vidas. E todos os seres humanos têm direito à salvação pela graça, mas só recebem aqueles que creem em Cristo Jesus e entregam suas vidas a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Infelizmente, aqueles que não o reconhecem, que passam por essa existência sem aceitar a Jesus, vão para um lugar de tormento, de perdição eterna, e não há nada que possa ser feito. Não há culto, não há prece, não há oração que possa resolver a situação dessas almas, porque elas tiveram a oportunidade de aceitar o Salvador e não o fizeram. Queridos, eu estou aqui deixando, né, esse texto, nessa mensagem, né, ao coração de todos, para que nós possamos fazer uma reflexão nesse dia, em que muitos estão concentrados na morte ou nos mortos, que nós possamos nos concentrar no Senhor da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que nesse dia em que muitos estão pensando na morte, nós possamos nos lembrar que a morte foi vencida na cruz pelo poder que há no sangue de Jesus. Jesus é aquele que nos trouxe vitória sobre a morte. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Ele faz essa pergunta ali naquele momento, as pessoas que estavam com ele ali,
E essa pergunta ela deve ecoar no nosso coração hoje. Crê tu nisto? Crê tu nesta verdade? Que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma, que Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. Se você crê nessa verdade, então descanse na certeza da salvação e da vida eterna, porque a graça de Deus já entrou na tua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia, que a paz do Senhor Jesus venha reinar no seu coração. Eu peço também a você que esteja hoje aproveitando a oportunidade para estar em oração, colocando diante do Senhor a igreja do Senhor, as nossas vidas, orando pelos vivos, orando por aqueles que estão na terra. Pelos mortos nós não podemos orar e não devemos orar, na realidade é um pecado orar, mas devemos sim orar pelos vivos. Ore pela sua família, ore por aqueles que ainda estão nessa terra, que precisam de salvação, que precisam de libertação espiritual. Coloque essas vidas diante do Senhor. No dia em que muitos estão concentrando a sua atenção nos mortos, concentre a sua atenção naqueles que estão vivos, naqueles que precisam da tua intercessão e da sua oração hoje, para serem libertos do pecado, para serem libertos das doenças, das enfermidades que o inimigo tem colocado sobre as suas vidas nesse tempo. Ore por aqueles que precisam de esperança, ore por aqueles que precisam de paz, ore por aqueles que precisam da salvação que está em Cristo Jesus. Eu coloco a sua vida diante do Senhor em oração também neste momento. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração e fique com a graça e com a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida nesse dia.